Bem-vindos à nossa Escola Bíblica à Distância. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta que vai servir de direcionamento para tudo que nós vamos pensar nesse estudo. Vamos lá? Você já ouviu uma frase que diz que Deus não usa os capacitados? Pois é, vamos usar essa frase para as nossas interações. Eu queria que você pensasse um pouco sobre essa frase e depois nós vamos discutir isso na nossa sala de vídeo e também no grupo de WhatsApp da igreja. Afinal de contas, será que é verdade essa conversa de que Deus não usa os capacitados? Qual é o sentido disso? Ou será que essa frase é usada por pessoas que não gostam, ou não querem, ou não acham importante que se capacitem para o ministério para o qual foram chamados? O texto bíblico de hoje se encontra em Atos 9, de 1 a 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Toda essa sequência de estudos vai ser a respeito da vida do apóstolo Paulo. Hoje o nosso tema é uma conversão que mudou a história. E nesse texto, nós vemos Paulo começar como perseguidor da igreja. Paulo perseguia aqueles que eram do caminho. O caminho era a forma como os seguidores de Jesus Cristo eram denominados naquele período. E Paulo, segundo a Bíblia, ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Mas o interessante é que Paulo começa o capítulo 9 como perseguidor e termina o capítulo 9 pregando a palavra de Deus. Atos 9, 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E também no versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Esse é o contexto do nosso estudo de hoje. A respeito da infância de Paulo, não se sabe muita coisa. Existem lendas, mas assim como o autor do nosso estudo, nós entendemos que não é conveniente que entremos em suposições. Vamos ficar apenas com as informações disponíveis na Bíblia. E o que nós temos disponível na Bíblia é que Saulo nasceu em Tarso e cresceu em Jerusalém, aos pés de Gamaliel,
um famoso rabino. Como destaca o autor da lição, na primeira década do primeiro século, existiam dois meninos. Um estava em Nazaré e se chamava Yeshua, Jesus, e mudou o mundo para sempre. A outra criança se chamava Saulo e estava na cidade de Tarso. Mas quem foi Saulo? Por nascimento, Paulo era judeu. Em Atos 21:39, Paulo responde: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Mas Paulo também era cidadão romano. Como nós vemos em Atos 22, 26 e 27, ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Paulo também era conhecido por ser um homem muito culto. Ele sabia falar muitas línguas. As próprias autoridades reconheciam a cultura de Paulo. Em Atos 26, 24, Festo interrompe a defesa de Paulo perante o rei Agripa e diz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. No texto de Atos 17, 28, por exemplo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo cita exatamente como está escrito no grego em textos de escritores helênicos, ou seja, escritores da cultura grega. Você percebe aqui como Deus usou o material humano que Paulo lhe ofereceu? Paulo estudou e se capacitou, e quando necessário, Deus resgatou algo de uma filosofia, de uma literatura que ele havia estudado, e isso foi um instrumento para conseguir pregar para um povo de uma outra cultura, de cultura grega, e que não conhecia o Velho Testamento, não conhecia as Sagradas Escrituras. Deus usa aquilo que nós oferecemos a ele. No tocante à religião, Paulo havia sido um zeloso fariseu. Foi membro da seita mais rigorosa nos seus costumes dentro do judaísmo. Um evento que marcou a vida de Saulo para sempre foi a sua conversão. Foi quando Saulo encontrou no caminho de Damasco com o Senhor da igreja, que ele odiava sem conhecer. O Senhor da igreja, que ele perseguia, que ele odiava. E aquele encontro marcou tanto a vida de Saulo, que ele falou a respeito da sua conversão em 3 momentos distintos nas Escrituras Sagradas. Ali naquela estrada, Paulo descobriu uma coisa. Ele descobriu que ele não estava perseguindo seguidores de uma superstição. Ele descobriu que ele não estava perseguindo fanáticos religiosos, mas que ele estava perseguindo o Deus vivo, e o Deus vivo se manifestou a ele através da pessoa de Jesus. Ali ele caiu em si. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo chega a falar: não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas naquele encontro maravilhoso, um encontro glorioso, Jesus mudou a vida de Saulo e ele passa a ser o apóstolo Paulo, não mais perseguidor, mas o pregador do Evangelho. E ele, que teve esse histórico tão negativo, entendeu como ninguém o que é a graça de Deus. Ele experimentou a graça de Deus, a graça transformadora, a graça que salva. E por isso, Paulo escreveu como ninguém nas Escrituras Sagradas a respeito da graça de Deus. Aquele que prova da graça vive para transmitir para outras pessoas a mensagem de que Jesus
transforma pela sua graça. E assim tem sido na vida de tantos Saulos que existem até os nossos dias. Um aspecto que se destaca na conversão de Paulo é a sua disposição para o serviço. Em Atos 22, versículo 10, a palavra de Deus diz que quando Saulo se levantou, ele perguntou: "Que farei, Senhor?" Essa é a atitude de quem tem uma conversão legítima. Saulo se converteu naquele momento e ele já se levantou perguntando para Deus: "O que eu farei?" Ele não aderiu a uma religião. Ele não fez uma troca de instituição religiosa. Houve ali uma mudança de vida e ele já se levanta querendo saber de que maneira ele poderia servir a Deus, de que maneira ele poderia glorificar a Deus através das suas atitudes. Essa é a marca do verdadeiro convertido. Nós precisamos, fazendo uma reflexão, precisamos acabar com a cultura de consumidores eclesiásticos, gente que quer sentar em um banco de igreja apenas para receber um bom sermão, um bom louvor, um bom espetáculo, um bom entretenimento. Isso não é marca de convertido. E esse período de isolamento também está ensinando isso, porque as pessoas vão ter que aprender. Nós estamos tendo que aprender a viver sem a boa música, sem os templos bonitos, sem o ar-condicionado do templo para quem tem, mas nós precisamos voltar para essa essência de que o convertido nasce de novo com uma disposição para servir a Deus, não para ser servido. E Deus é servido no próximo. Nós precisamos viver a nossa conversão servindo a outras pessoas, servindo e demonstrando o mesmo amor que Jesus demonstrou para com Saulo, para comigo e para com você. Essa é a marca do convertido. Para fechar o nosso estudo de hoje, vamos fazer algumas reflexões a respeito do nosso texto, da nossa lição. A primeira delas é de que ninguém tem o coração duro demais a ponto de não poder ser alcançado pela graça de Deus. A segunda coisa que eu aprendo nessa lição de hoje é de que o propósito da nossa vida só se encontra em Jesus Cristo. Paulo só encontrou o real propósito e o significado da sua vida na estrada de Damasco, quando teve um encontro real com Jesus. Uma terceira coisa que eu aprendo nessa lição é de que quem é realmente convertido tem o desejo de servir a Deus. Então, pessoal, nós estamos encerrando o nosso vídeo aqui, mas vamos ter interações na sala de vídeo do Facebook, no WhatsApp da igreja também. Muito obrigado a você que está participando conosco dessa escola bíblica à distância. Um abraço, Deus te abençoe.